2. Nós estamos continuando essa mensagem na série de mensagens com o tema Mudando o Jogo. O jogo é o jogo da sua vida, o jogo da minha vida. Tem gente que pode pensar assim: poxa, mas eu não preciso mudar nada na minha vida. Tudo bem, que ótimo. Mas tirando você que não precisa mudar nada na sua vida, a maioria das pessoas no mundo estão atrás de mudanças. Eu sinceramente não acredito nessa coisa de que ninguém precisa mudar mais nada, que está tudo perfeito na vida. A gente sempre tem algo para melhorar, avançar, ou alguma situação da nossa vida, alguma coisa relacionada à nossa vida que a gente gostaria de ver mudado. Alguma coisa que nos desconforta, alguma coisa que cause desconforto. E eu gostaria de ver aquela situação mudando. Nós estamos caminhando nessa série de mensagens. Hoje nós vamos falar desse tema, obstáculos para a mudança. Eu não vou dar vários obstáculos numa manhã só. Eu vou dar um obstáculo. Nós vamos falar sobre vários obstáculos para a mudança. Por que obstáculos? Porque quando a gente pensa em mudança, muitas e muitas pessoas chegam à conclusão que, por mais que se esforce, não consegue experimentar uma mudança real ou duradoura. E isso é um problema. As mudanças podem ser de ordem internas e as mudanças podem ser de ordem externas. Pode ser que você queira sentir coisas diferentes do que você vem sentindo dentro de você ao longo de um tempo. Ou pode ser que algumas coisas que estão fora de você, dentro dos seus relacionamentos, na sua família, no seu trabalho, na situação da sua vida, você queira que alguma coisa mude. Ou talvez você queira mudança para as duas áreas, algo interno e algo fora de você relacionado à sua existência. E o drama é, por que muitas pessoas, embora desejem mudança e às vezes se empenham para mudar alguma coisa e até busquem a Deus para provar mudanças na sua vida, não provam mudanças reais ou duradouras, ou as duas coisas? É realmente possível mudar a nossa vida hoje? Será que é realmente possível mudar a nossa vida hoje? Será? O que é que nos mantém presos a condição de vida hoje? O que é que nos mantém amarrados? O que é que nos mantém presos à condição atual da nossa vida? Quais são os obstáculos que impedem essa mudança de acontecer? Será que existe alguma coisa impedindo as mudanças de acontecerem? Esses obstáculos, se esses obstáculos existem, eles são internos ou eles estão fora de mim? Onde estão esses obstáculos? Essas coisas que impedem a minha vida de avançar, de mudar, de evoluir, de crescer, de expandir, de prosperar, de chegar mais perto de algo do tipo que eu chamo de vida abundante, plena. Esses obstáculos estão dentro de mim ou fora de mim? Dentro de você ou fora de você? Bom, se existem obstáculos, se eles são internos ou externos, o que eu e você precisamos fazer para eliminar esses obstáculos?
O que é que eu e você precisamos fazer para eliminar esses muros no meio do caminho da mudança da vida da gente? Efésios capítulo de número 2 vai ajudar a gente a responder algumas dessas perguntas hoje. Eu quero, em primeiro lugar, quero de verdade estimular você, encorajar você a crer que mudanças reais são possíveis de acontecer na sua vida. Eu não sei você, mas eu acredito num Deus ilimitado. É um Deus que não pode ser limitado. O que é um Deus ilimitado? O que é um poder ilimitado? É um poder que não pode ser limitado por nada. A palavra de Deus diz: operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Bom, se eu tenho uma fé num Deus que ninguém pode impedir, por que eu estou sendo impedido? O que é que me impede? O que é que te impede? O que é que te segura? O que é que serve de obstáculo para a sua vida? Vamos trabalhar um pouquinho aqui em Efésios e pensar nessa realidade que eu quero que você creia que é possível viver e identificar talvez um obstáculo hoje, eliminar esse obstáculo. Você sabe que quando nós temos uma questão de doença, ou em nossa vida, ou na vida de alguém perto da gente, é impossível você tratar uma doença se você não conhece a doença, se você não sabe onde ela está. É impossível tratar uma enfermidade, uma doença, que você não diagnosticou, você não sabe onde ela está. Como que você vai tratar algo que você não sabe onde está, nem o que é? Quando você tem sensações de impedimentos na sua vida, é como se fosse uma dor de cabeça dizendo alguma coisa não está funcionando do jeito que poderia funcionar. Você sabe que dor de cabeça é um alarme, né? Você sabia disso? Dor de cabeça não é uma doença em si. Quando você sente dor de cabeça, todo mundo sente dor de cabeça como um sinal de alarme de que alguma coisa no seu corpo não está legal. Uma infecção, alguma coisa do tipo. Uma contaminação. Então a dor de cabeça aparece. Quando eu me sinto com um peso na perna e minha vida parece que não vai, eu me sinto infeliz, insatisfeito, triste, mais do que deveria. Pastor, mas sentir-se infeliz não é normal para o ser humano? É, mas não constantemente. Sentir-se triste é normal ao ser humano? É, mas não viver triste. Sentir insatisfação é normal? É, mas não viver insatisfeito. Sentir como se um peso tivesse amarrado na perna e a vida não anda, não evolui, parece que chegou numa estagnação, parou, parece água parada. A gente não pode sentir-se assim de vez em quando? Pode, mas não viver deste jeito. Aquela sensação de improdutividade, de que as coisas não andam. Qual é a razão disso? O que é que impede você de viver uma vida mais plena? O que é que está impedindo você de viver uma vida mais satisfeita? O que é que está bloqueando essa sensação de você viver uma vida mais abundante? Vamos para Efésios, vamos dar uma olhadinha. Eu peço muita atenção sua nesse momento. Por quê? Porque nós não vamos ler simplesmente uma história da vida de Jesus. Você sabe que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender claramente algumas coisas. Tem partes dos evangelhos que são histórias de curas instantâneas, poderosas, de manifestações do amor de Deus curando alguém instantaneamente. São histórias, vamos dizer, simples de absorver,
Mas tem textos da Bíblia, que carece de um pouco mais de atenção da sua parte para você provar aquilo. Eu quero lembrar você que quando você lê o texto da palavra de Deus comigo, nós aqui nos reunimos todo domingo, às 10 e às 19, para pregarmos a palavra de Deus, mas eu quero lembrar você que a palavra de Deus é somente como uma placa. A palavra de Deus é somente como um sinal, é uma seta, apontando para a realidade que é Jesus. Cuidado para não se satisfazer somente intelectualmente. Deus tem mais para você do que bênção intelectual. A igreja é um lugar de manifestações, de doações do Espírito Santo de Deus. É vivo. Este momento aqui é um momento de eternidade. O que está em jogo é a eternidade. Por quê? Porque o eterno está aqui nessa manhã. Quando a gente se reúne para pregar a palavra, ouvir a palavra e dedicar um tempo dentro da igreja, nós estamos tocando em algo eterno e invisível, porém eterno. É real. Então eu quero desafiar você a não ficar somente satisfeito em ouvir coisas que soam bem. Eu quero desafiar você a tocar o verbo da vida. Eu quero desafiar você a estender a mão e tocar na orla do manto do Rei dos Reis. Eu quero desafiar a sua fé, a sua confiança interna. Eu quero estimular seu espírito. Eu quero falar ao seu espírito. Eu não quero falar à sua mente. Eu quero que você sinta, mais do que você ouve, que você sinta o verbo da vida aqui pertinho de você, aqui dentro de você, agora. Porque esse é o único jeito da gente entender Deus. É pela fé, é por aquilo que você sente dentro de você. Efésios capítulo 2 diz o seguinte: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Tem tanta riqueza nesse texto que nós vamos ler agora. Efésios 2, de 1 em diante. Eu falei? Versículo 1? Não, né? Efésios 2, verso 1. Tem tanta riqueza em cada palavra aqui. Só que são só placas. Eu e você precisamos experimentar essa palavra dentro da gente. Nós precisamos colocar fé naquilo que nós vamos ler. E naquilo que você vai ouvir pregado hoje. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar. Olha, que raio de coisa é essa? O que é príncipe do poder do ar? Que coisa! O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. A mente, cara, a mente humana. A mente humana. Quando a gente lê a palavra desobediência, muitas mentes já começam a se condenar. Muitas cabeças já começam a pensar: eu sabia, porque eu não fiz aquilo direito, porque eu pequei não sei o quê, porque eu errei não sei aonde, e começa a confabular consigo mesmo: o que é que eu não estou fazendo direito? Desobediência. Que palavrinha perigosa. Mas vamos continuar. Verso 3: Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Entre eles quem? Os desobedientes.
Muito bem. Paulo está falando aqui de gente que peca, gente que transgride, gente que desobedece, que está debaixo de uma influência, de uma coisa chamada espírito do ar. É um espírito que está atuando na vida dos que são desobedientes. E o verso 3 diz: anteriormente todos nós vivíamos entre eles. Diga, eu vivia entre eles. Você vivia entre eles ou você é diferente? Sim ou não? Satisfazendo as vontades da nossa carne. Carne aqui não é corpo físico. Carne não é corpo físico. Carne, fiquem tranquilos, gente, apagou, vai voltando, esquece isso. Caiu, vai quebrar, esquece tudo isso. Foca. Carne não é o corpo físico. Carne é a natureza humana. Natureza humana, diga. Quando você lê carne na Bíblia, está falando dessa natureza humana. Nós vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da carne, da natureza humana, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, Ele nos deu vida junto com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça nós somos salvos, Deus me ressuscitou com Cristo. Diga, Deus me ressuscitou com Cristo. Aí você pega esse texto e você fala, meu Deus, que coisa complicada, não é? Que quanta palavra profunda, quanta coisa. Mas olha, eu quero que você perceba uma única palavrinha: pensamentos. Diga. Em todo esse texto, eu quero que você se preocupe hoje, nessa manhã, à noite talvez eu acrescente coisa nova. Por isso que se você pode, por isso que é importante, se você pode, vem à noite. Porque às vezes o Espírito flui numa outra reforço, além daquele que a gente está falando aqui, no mesmo tema. Mas eu quero que você fixe a palavra fazendo a vontade da carne, dos desejos e dos pensamentos. Diga, pensamentos. Sabe qual é o seu e o meu obstáculo dessa manhã? Seus pensamentos. É possível a gente provar uma mudança real na nossa vida? Sim, é possível. Existem então obstáculos a essa mudança na nossa vida? Existem, vários. Eles são internos ou externos? Muitos deles são internos. Aliás, a maior ou o maior obstáculo de todos estão dentro de você. Meu amigo, minha querida, meu irmão, olha só, nós temos textos na Bíblia incríveis, inimagináveis. Aí na própria carta de apóstolo Paulo, nós temos um texto que diz assim, diga comigo, aquele que é poderoso. Deus é ou não é poderoso, gente? Ele é. E o texto diz, aquele que é poderoso para operar em vós muito mais, para fazer em vós muito mais e além de tudo. Diga comigo, do que pensamos ou do que sentimos. Agora, olha só o que eu vou dizer agora, é o texto que continua, diz assim, segundo o seu poder, diga.
Diga. Diga. Põe a mão aqui e diga assim: segundo o seu poder que opera em mim. Diga: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Mas olha o problema. Diga: segundo o seu poder que opera em mim. Olha o problema. Deus é poderoso, sim ou não? Sim. Ele pode fazer além de tudo que você pede? Sim. Ele pode fazer além de tudo que você pensa? Sim. E como ele faz isso? É com o poder dele. Mas aí vem o problema. Segundo o seu poder que opera, onde? Onde opera esse poder? Mas e se tem obstáculo? E se tiver obstáculo aí dentro de você? O maior obstáculo que nós temos que transpor, transcender, superar, viver acima, são seus pensamentos. Muitas pessoas pensam que porque pensam, elas existem. Muita gente acha que a capacidade de pensar é o que a gente é. Eu sou o que eu penso. Em parte tem razão. O nosso pensamento ficou poluído, nossos pensamentos ficou contaminado. Todas as nossas maneiras de pensar ficaram sujeitas, ficaram escravas. Os nossos pensamentos, os seus e os meus pensamentos, virou escravo dos nossos desejos. O seu pensamento e o meu desejo virou escravo do pecado. E eu quero lembrar que a palavra pecado, a palavra pecado do ponto de vista de Jesus. Porque a gente fala pecado, eu repito isso toda hora. Pronto, as pessoas já pensam em sexo. Pecado, sexo. É impressionante isso. Não é à toa que Freud relacionou tudo com sexo. Para Freud, o psicanalista, tudo era sexo. Agora, você já observou o que é pecado do ponto de vista de Deus? O que é pecado do ponto de vista de Jesus? Por exemplo, se você abrisse lá em João, não precisa abrir, mas em João, capítulo de número 13, se eu não me engano, verso de número 9, eu até tinha separado esse texto aqui, está falando lá do Espírito Santo. Deixa eu achar exatamente onde está. Em João, no Evangelho de João. Não, alguém já está me dando dica aí. Quando Jesus diz assim, ele fala da descida, é isso aqui mesmo, João 14. Jesus está falando do Espírito Santo, que o Espírito Santo viria e tal. E aí, no versículo de número 9, eu acho que eu estou no texto errado. Eu não ia ler, mas, né? Não sei por que eu cismei de ler também. Quando ele fala que o Espírito Santo vem e quando vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Alguém lembra aí? 19, né? 16? Isso mesmo, obrigado. Quem falou? Wilson? Obrigado, pastor. Olha só, em João 16, 9, eu quero falar do verso 9. Ele diz assim, ele está falando que o Espírito Santo viria e que quando o Espírito Santo viesse, ele ia convencer o mundo do pecado. E aí Jesus fala o que é o pecado. Ele diz no versículo 9 do João 16, 9 diz, do pecado, diga comigo, do pecado, porque não creem em mim.
Diga isso de novo. Então, segundo o olhar de Jesus, pecado é não crer. Pecado não é sexo, pecado é não crer. Por quê? Porque quem não crê é escravo do pecado. Quem não crê vive numa velha vida, escravo dos pensamentos, escravo dos desejos. Olha só, gente. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Albert Einstein, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: nenhuma solução virá do lugar onde o problema foi criado. Para Einstein, não dá para criar solução exatamente dentro do mesmo lugar onde o problema foi criado. Deixa eu usar essa ideia de Einstein. Não dá para esperar que a sua mente e os seus pensamentos transforme, mude a sua vida. Por quê? Porque segundo o texto de Efésios, os nossos pensamentos é que nos botaram em encrenca. Segundo a ideia de Paulo em Efésios 2, é justamente a nossa maneira de pensar sem Deus é que nos botou em encrenca. Então, se os nossos pensamentos é que nos colocam em encrenca, como é que eu vou esperar que dos meus pensamentos também venha a solução? Se nós éramos, como disse Paulo em Efésios, se nós éramos escravos dos desejos e dos pensamentos, o que significa ser escravo dos desejos e pensamentos? Gente, todos nós nascemos viciados em fazer as coisas à nossa maneira, sem Deus. Todos nós nascemos viciados em tentar viver a vida sem consultar a Deus. Escute, por que isso é importante? É importante por quê? Porque se você e eu não entendermos, diga a palavra entender. Entender é tudo. A gente fica. Eu fiz uma pergunta aqui no meio do caminho, eu disse assim: o que eu preciso fazer para eliminar esses obstáculos da minha vida, para que as mudanças aconteçam? O que eu preciso fazer? A gente gosta de fazer alguma coisa para eliminar outra, certo? Sim ou não? Sim. É bom isso para a gente. Eu quero saber o que eu tenho que fazer. Só que, do ponto de vista de Deus, o que você precisa fazer parece que é nada. Por quê? Porque a gente gosta de fazer fora, e Deus quer ensinar a gente a fazer dentro. A vida com Deus não é fora, não é eliminar em primeiro lugar os obstáculos fora. Toda a nossa vida de dificuldade, de luta intransponível, medo, dúvida, insatisfação, tristeza, elas continuam mantendo a gente numa não mudança, impede a gente de mudar a vida. Enquanto nós não entendermos que as mudanças que a gente quer fora precisam primeiro acontecer dentro. Toda mudança que você quer ver acontecer fora de você, primeiro precisa acontecer dentro de você. Pois é, nós vivemos pensando, dá para acender um pouquinho de luz aqui? Nós vivemos pensando, obrigado irmãos, que nós temos que fazer coisas fora. E tem duas coisas poderosas que você e eu precisamos fazer que não é fora. Não é fora. E são as duas coisas mais poderosas para começar a mudança na sua vida. Que é pensar e entender. Diga. Quais são as duas coisas mais poderosas que eu e você precisamos fazer para
criar impacto de mudança na vida? Pensar e entender. Eu preciso pensar e entender. Pensar é uma ação, sim ou não? É um verbo de ação. Pensar. Só que a gente não olha para pensar como alguma coisa importante. A gente quer saber o que eu tenho que fazer fora. Tipo, eu preciso arrumar minha casa. Falar em arrumar a casa, as mulheres tiveram um encontro aqui ontem, e o tema foi esse, né? Sobre arrumar a casa, organize, e beleza, e maravilhoso. Mas veja só, tem muita gente que acha que quando ela organiza a coisa fora, vai trazer impacto dentro. Isso é impossível. Tem muita gente que pensa que quando resolve coisas fora, aí ela fala: ah, eu resolvi minha vida. Não, você resolveu um problema fora da sua vida. E aí muitas pessoas esperam sentir-se feliz, pleno, satisfeito de fora para dentro. Esse não é Jesus. Jesus não é um sujeito que veio para transformar a gente de fora para dentro. Tem muita gente que se converte e usa roupa escandalosa, saia curta, expõe o corpo, faz o sex appeal. Tem muita gente dentro da igreja, muitas mulheres e muitos homens que fazem isso. Os homens gostam de carro, as mulheres de roupa e corpo. Beleza, estética. E aí o que acontece? Tem muita gente assim, que antes tinha o sex appeal, que antes vestia certas roupas escandalosas, descobria o corpo ao invés de cobrir o corpo e tal. E aí o que acontece? Aí vem para Jesus e muda a roupa. Aí começa a vestir uma roupa mais larga, começa beleza, tá bom, ok. Mudar a roupa, tá bom. Mas a minha pergunta é, mudou por dentro? Eu não sei. Eu não sei. Você, a pessoa sabe e Deus também sabe. Porque essa é a grande questão. A coisa mais importante é mudar por dentro, começar por dentro. E pensar é um verbo. Entender é outro verbo. Entender é uma ação, sim ou não? Sim ou não? Mas a gente não olha para entender como se fosse alguma coisa poderosa. A gente não olha para pensar como se fosse uma coisa poderosa. Pensar, só isso. A gente quer mudar de roupa. A gente quer arrumar a casa. Não, só pensar não pode ser. Pode. É a ação mais poderosa e mais libertadora, é pensar e entender. Mas não é um pensar da mente. Não é um pensar do cérebro. Porque a mente e o cérebro humano está viciado pelo pecado. E o que é o pecado? É não crer. O pecado é não crer. O pecado é excluir Deus. O pecado é não envolver Deus em tudo que eu sou, em tudo que eu faço. Pecado é manter Deus fora de mim, não dentro de mim, fora. Isso é o pecado. Pecado, disse Jesus, o Espírito virá para convencer o homem do pecado porque não creem em mim. Exclui Deus. E olha, essa mente, esse cérebro não é a solução que você procura. Quando eu falo de pensar e entender, eu estou falando de revelação. Eu estou falando de iluminação. Não é à toa que Paulo fala tanto e ora tanto. Eu oro por vocês, diz Paulo, para que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Isso tudo que você está ouvindo, minha irmã, isso é o caminho da real mudança. Olha só, em Mateus nós temos um texto, não vou citar o texto, mas em Mateus tem um texto que Jesus fala a parábola do semeador. Quantos aqui já leram a parábola do semeador? Já leram? Muito bem. E tem um momento em que Jesus vai explicar a parábola do semeador. E Jesus diz assim, duas coisas importantes: que as pessoas que são derrotadas na sua vida espiritual, elas não têm mudanças, impactos poderosos, é porque elas não entendem.
E quando alguém não entende a mensagem, disse Jesus, quando alguém não entende a mensagem, vem o maligno e arrebata, rouba o que foi semeado no coração. Diga a palavra entender. Entender. Como é que funciona esse negócio de entender? Como é que funciona esse negócio? Se é uma revelação do Pai, se o pensamento do Pai é uma revelação, se entender é uma revelação, pastor, para causar mudança na minha vida, como é que eu faço para entender? Você deseja. Desejar é uma ação ou é um substantivo? Tem professora aqui, a Shirley, eu olho para a Shirley, porque a Shirley é a primeira a fazer assim, é uma ação. Veja quanta coisa poderosa a gente nem para pensar que é tão poderoso assim. Pensar, entender, desejar. A gente esquece disso. O que a gente gosta, sabe o que é? Fazer coisa fora. Mudar a roupa, comprar não sei o quê. A gente acha que fazer coisas fora é o que vai causar impacto real de mudança. Por que a gente pensa assim? Porque o pensamento está viciado. Porque o pensamento está poluído. Porque o pensamento está obscurecido. Porque o pensamento não é confiável. Aliás, meu irmão, oi? Nós somos ensinados, não é por ninguém, nós somos ensinados por código genético. Paulo diz que todo mundo na face da terra andava assim, como desobediente, fazendo a vontade dos desejos e dos pensamentos. E ele diz que todo mundo que andava fazendo a vontade dos desejos e dos pensamentos eram todos filhos da ira. Se você achar e acreditar que você vai encontrar as respostas de Deus nos seus pensamentos, você está lascado. Entende? Entende? As respostas de Deus para você, as grandes mudanças de Deus para a minha vida e para a sua vida, não está nos seus pensamentos. Fala, eu sei que isso, eu estou olhando para a carinha de vocês aqui assim, eu sei que está todo mundo olhando, e que bom que você está olhando para mim com essa cara, que bom que você está ouvindo coisas que você nunca ouviu, porque sabe de uma coisa? Tudo que você já sabe, mantém você onde você está agora. Tudo que você já sabe, mantém você vivendo do jeito que você está vivendo. Então você precisa de algo novo. E eu louvo a Deus que o nosso Deus tem sempre algo novo para nós. Ele disse, eu não vim para dar vinho velho nem em odre velho, eu vim para colocar vinho novo em odre novo. Aquilo que você já sabe, aquilo que você já pensa, é o que tem causado a vida que você está vivendo. Aquilo que eu já sei e aquilo que eu penso, é o que tem causado a vida que eu vivo. E se eu quero mudar minha vida, eu preciso pensar algo novo. E se eu quero mudar a minha realidade de vida, eu preciso entender algo novo. Então eu louvo a Deus que você fica olhando para essa carinha aí, com essa carinha às vezes, o que esse cara está falando? Eu sei disso. Você pensa que eu não sei? Eu sei disso. Você precisa primeiro desejar entender o que eu estou falando. Quando você desejar de verdade entender, Deus vai te revelar. E quando Deus te revela, sua vida muda. Porque é um entendimento que não vem do seu cérebro, é um entendimento que não vem da sua agitação mental. A gente é sempre ligeiro, gente, para ficar pensando, a gente fica pensando, o que eu tenho que fazer hoje para resolver isso, para chegar em tal lugar. A gente acorda pensando, vive pensando e vai dormir pensando. E a gente pensa tanto que até a gente sonha pensando. Pastor, e essa frase que é muito comum, sua mente mente, né? Porque a mente da gente, ela mente com a gente.
a nossa mente mente, a nossa mente não mente, a nossa mente é mentirosa. Gente, o nosso processo de pensamento, eu quero desafiar você, daqui a pouco eu vou encerrar, mas o que eu quero desafiar você é duvidar dos seus pensamentos. Se você passar a duvidar dos seus pensamentos, se você passar a não acreditar tanto nos seus pensamentos, eu vou ficar feliz hoje. Por quê? Porque se você não passar a duvidar dos seus pensamentos, se você não passar a não acreditar tanto nos seus pensamentos, se você não fizer isso, você vai continuar andando do jeito que você vem andando na vida, vivendo as coisas que você vem vivendo na vida. E se você quer viver algo novo, você precisa duvidar dos seus pensamentos. Pastor, mas se eu duvidar dos meus pensamentos, eu vou confiar em quê? Percebe? Olha a pergunta. Se eu duvidar dos meus pensamentos, eu achei que meus pensamentos eram confiáveis. Se eu vou duvidar dos meus pensamentos, eu vou confiar em quê? Já experimentou Deus? Você entende o que Jesus está chamando a gente para viver? Você entende o que Paulo está querendo dizer? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera. Por que Paulo não escreveu segundo o seu poder que opera nos nossos pensamentos? Por que ele não disse Deus é poderoso para fazer de acordo com o seu pensamento? Por que ele não disse isso? Porque o pensamento está viciado. O pensamento está viciado desde que a gente nasceu. Você quer viver algo extraordinário de Deus? Eu quero viver algo extraordinário de Deus. A nossa luz precisa vir de outra fonte, não do nosso pensamento, não do nosso conhecimento, não do nosso saber, mas do saber de Deus, do Espírito de Deus, que se une ao nosso espírito. Você tem uma parte muito mais poderosa em você, que não é o seu cérebro, não é seu pensamento. O seu pensamento não pode te dar a solução que você precisa, porque foi justamente o seu pensamento que te colocou na encrenca que você está vivendo. Se você esperar que o seu pensamento te dê a solução que ele mesmo colocou você, é como se um louco fosse curar um louco. Imagina, você imagina como é que pode uma pessoa que é demente curar a si mesma? Como? Como é que pode uma pessoa doente mentalmente tratar a si mesmo? Não pode, não pode. Assim também a solução que você está procurando não está no mesmo lugar onde o problema foi criado. Sim ou não? Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Sim. Quem são os autores dos maiores problemas da sua vida? Meu sogro, minha sogra, minha ex-marido, ex-mulher, meu vizinho. Está vendo? A gente sempre diz que é fora. E a gente espera também que a solução venha de fora. Mas tem 3 coisas poderosas dentro de você: desejo, pensar e entender. Mas o pensar não é o pensar do cérebro, é um pensar do espírito. Põe a mão aqui em você mesmo. Diga: dentro de mim, ao poder, ao pensamento de Deus, que eu não conheço, mas eu quero conhecer. Entende o que Jesus disse? Aquele que crê em mim. Se aquele que não crê vive no pensamento, aquele que crê passa a viver na confiança que está dentro, no espírito. As soluções de mudança não estão nos seus pensamentos. Onde estão, pastor? No seu espírito. Você sabia que o seu espírito pensa? Ou melhor, você sabia que o seu espírito tem todo o poder de pensamento de Deus dentro dele? São ideias que você ainda não viu. Vamos lá, a gente lê texto e a gente nem lembra, né?
Diga comigo. Os olhos, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, e nem penetrou na mente humana, são essas coisas que Deus preparou para nós, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito que habita em nós. Aleluia! Percebe? Você tem soluções poderosas preparadas por Deus que não vão fluir através do seu raciocínio. E o que significa isso? Significa que você precisa deixar de pecar. Como é que eu deixo de pecar? Eu deixo de excluir Deus e passo a incluir Deus na minha vida, em tudo. Você acordar de manhã e não falar com Deus sobre isso, é a mesma coisa que dizer: Deus, deixa que esse dia eu resolvo. Deixa comigo que esse dia eu resolvo. Eu cuido de mim nesse dia. Não é no pensamento, meu irmão. É no espírito. Não é no cérebro, é no espírito. Quando você começa a deixar as ideias do espírito pensar dentro de você, então você vai usar os seus pensamentos, ao invés dos seus pensamentos usar você. É uma ordem. Tem uma ordem. Ao invés de eu deixar os meus pensamentos me usarem, eu passo a usar os meus pensamentos. E isso só é possível para quem tem o Espírito vivo aqui dentro. E ter o Espírito vivo é coisa de Cristo. Hoje eu sei que foi um culto Justo hoje eu não trouxe meu caderno. poderoso. Eu sei que não é fácil de entender. Não acredite que eu acredito que seja fácil. Mas eu quero fechar lendo o mesmo texto de Paulo em Efésios que você abriu comigo. Efésios 2 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, ou seja, não cria em Cristo, nos quais costumavam viver, quando vocês seguiam a presente ordem deste mundo. Vocês estão andando de acordo com todo mundo faz. Vocês estão vivendo de acordo como todo mundo vive. E ele diz: e segundo o príncipe do poder do ar, o espírito que opera está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eu acho que eu vou resolver assim, e vai e faz, e quebra a cara. Acho que agora eu vou fazer assim, e vai e faz. Como todos os outros, éramos por natureza filhos da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo. Veja, se você não anda consultando Deus para tudo e vivendo, crendo nessa abundância de Deus dentro de você, como é que você vai mudar sua vida? A morte não produz vida, a morte só produz morte. Quem produz vida é Deus. E como é que eu faço isso? Agora a grande pergunta: como é que eu faço para eliminar esse obstáculo de não andar nos meus pensamentos e andar nos pensamentos de Deus? Essa é a grande pergunta. Você só deseja, pensa e entende. O que eu preciso desejar? Andar nos pensamentos de Deus. Por exemplo, vamos supor que você está vivendo uma situação muito prática na sua vida. Vamos falar sobre dívida. Vamos supor que você tem uma dívida impagável. Ou você tem um desejo de aumentar o seu negócio, ou você quer sentir-se mais plena, mais satisfeito por dentro, mais feliz. Como é que você faz? Você primeiro olha para essa insatisfação que está dentro de você
e reconhece ela. O que você ignora não vai sair de lá. Entende? Se você ignorar a sua insatisfação, ela não vai sair de lá automaticamente. Então, por exemplo, agora, o que é que causa insatisfação na sua vida? O que é que causa tristeza na sua vida? O que é que causa angústia na sua vida? Você tem que saber responder essa pergunta. Bom, eu estou angustiado porque eu tenho uma dívida impagável. Beleza. Sabe como é que a mente vai fazer? Vai tentar encontrar um caminho para pagar a dívida. Já sei, eu vou lá no banco, vou conversar com eles, vou pedir um empréstimo. E se pedir um empréstimo e eles me derem, é porque é Deus. Tem muita gente que faz assim. Eu vou lá no banco, vou pegar um empréstimo, e se o gerente der o empréstimo, é porque foi de Deus. A gente faz esses absurdos. Hoje, não, já sei, eu não vou no banco, mas vou pedir para aquele amigo meu que pode. Então o pensamento começa a tentar encontrar caminho, percebe? O pensamento começa a tentar encontrar caminho, só que percebe? Não tem nada de Deus nele. E como é que eu faço? Eu tenho a mesma dívida, eu sinto a mesma dor, a mesma insatisfação, a mesma angústia, e ao invés de sair correndo, eu vou reconhecer que Deus está em mim, e vou dizer: Senhor, eu tenho uma dívida impagável, mas eu sei que o Senhor tudo pode. Só que veja, você tem que saber de verdade. Eu sei que o Senhor tudo pode. Eu sei que o Senhor pode me dar ideias. Eu sei que o Senhor pode me dar caminhos para eu pagar minha dívida. Senhor, o Senhor habita em mim. E eu tenho poder dentro de mim para pagar essa dívida. Eu tenho esse poder dentro de mim. Me ensina como pagar esta dívida, como sair desta dívida. Fala no meu espírito, ilumina meu espírito. Veja, ao invés de sair correndo para resolver as coisas, você está fazendo o quê? Buscando a fonte de vida onde? Dentro de você. Aí tá bom, pastor, então eu oro e saio correndo para o banco? Não! Eu oro e faz uma coisa que já está sendo deixado de lado há muito tempo. Você ora e espera. Quanto tempo eu tenho que esperar? Até Deus mostrar o caminho. Não, mas aí a dívida vai aumentar, tá vendo? Aí já começa o cérebro de novo. Percebe a luta, gente? Percebe a luta? É assim para tudo. Maridos insatisfeitos com as suas mulheres traem as suas mulheres, por quê? Porque não esperam, porque querem resolver sua situação rapidamente. Mulheres traem os seus maridos, por quê? Porque elas estão insatisfeitas e elas querem resolver o problema rapidamente. Gente quebra financeiramente ou coloca-se num buraco mais profundo, por quê? Porque não tem paciência para esperar as coisas acontecerem, querem resolver rapidamente, e tudo que é rápido não é de Deus. A mente está acelerada, querendo encontrar solução para tudo. A sua mente não vai te dar a resposta, o Cristo em você vai te dar a resposta. Isso é vida com Jesus, isso é vida no Espírito Santo, isso é dependência de Deus, isso é Evangelho de Jesus. É você contar com Deus, crer em Deus, esperar em Deus. Mas esperar demais pode trazer problema? Não, porque Deus sabe o que você precisa, e na hora que você contar com Ele dentro de você, Ele vai trazer uma porta que você nem esperava. Nem esperava, de um lugar onde você não esperava, porque é assim que Deus age em todas as coisas. Amém, queridos? Amém. Diga comigo: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se você procurar Deus dentro de você, se você esperar em Deus dentro de você, Ele não vai agir? Pois a Bíblia está dizendo que Ele age, o Espírito está dizendo que Ele age. Mas a pergunta é: você consegue esperar?
Porque esperar é espiritual, se apressar é demoníaco, é carnal, é treva, é pecado, é não contar com Deus, é excluir Deus de tudo. Mas esperar é divino, é de Deus, é de Cristo, e Ele vai agir e vai dar a você o que você precisa, do jeito dele, na hora dele. Vai ser perfeito, vai ser bom, vai ser agradável. Amém, queridos? Por isso que o texto diz aqui em Efésios, para a gente fechar, diz assim, no final diz assim: Deus nos deu vida com Cristo. Diga, Deus me deu vida com Cristo. A solução que você precisa não é sem Cristo. A vida de verdade é com Cristo, não é sem Cristo. Ou você vai querer continuar tentando? Entende? Você vai continuar apostando ainda? A vida que você deseja é com Cristo, é juntamente com Cristo e não sem Cristo. Toda vez que a gente insiste em excluir Deus e Cristo e o Espírito dentro de nós, e acha que sabe tudo e sai fazendo tudo rapidamente, nós provamos o que nós provamos na vida. Amém? Diga, eu não sou meu cérebro, eu não sou meus pensamentos. Então o que você é? Quem você é? Se você não é seu cérebro, se você não é seus pensamentos, o que você é? Diga, eu sou uma vida, porque Cristo vive em mim. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Meu Jesus Cristo, hein? Deu nó agora, hein? Deus abençoe você.